Bom, pessoal, vamos pegar um caso de um transformador de 150 kVA que fica aí umas 10 horas da noite aí, praticamente sem carga, né? Cargazinha só de iluminação, isso aí é comum. Isso aí influi no fator de potência, né? Por quê? Porque a impedância característica do transformador é praticamente toda indutiva, não tem praticamente resistência, elemento resistivo, né? É praticamente todo indutivo. Então fica aí uma bobina à noite, consumindo reativo, e isso aí abaixa o fator de potência, né? É necessário se colocar um capacitor exclusivo para o transformador. Nós vamos dar um exemplo aqui de um transformador de 150 kVA, primário de 13.8, né? Que fica em vazio, né? Mas ele só fica com a impedância característica dele, praticamente, né? Então, transformador de 150 kVA, vamos pegar um Z de base aqui de 150, 13.8 tensão de linha, né? Que é equaçãozinha para se calcular aqui, se relacionar potência aparente com tensão e corrente. Circuito trifásico, né? Por isso raiz de 3 aqui, né? Bom, lei de Ohm aqui, né? I de base igual a V de base sobre Z de base. E tirando aqui, substituindo, né? Você tem V quadrado de base sobre Z de base, raiz de 3. Essa equaçãozinha básica aqui que vai me dar a impedância de base, tá? Esse 10 ao cubo aqui significa 1000, 13,8 vezes 1000, 13.800 volts, né? 150 vezes 1000, 150 mil VA ou 150 kVA. Aqui quando eu levo ao quadrado, né? Tem que levar ao quadrado aqui, né? O V de base aqui, né? Então 10 ao cubo aqui de 13.8 tem que levar ao quadrado. Então 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, né? Dividido por 1000 dá 1000, né? Então o Z de base vai ser 2196 ohms. É sempre muito maior do que a impedância característica do transformador. Por isso não é a impedância característica do transformador. A impedância característica do transformador é uma porcentagem dessa impedância de base. No caso aqui 5% de 2196 ohms. Está 110 ohms só. Está vendo a diferença? É bem grande. Então à noite, praticamente sem carga para alimentar, o transformador só fica com a impedância característica dele, que é 110 ohms. Aqui, ó. Tá? Só isso. Essa impedância é toda indutiva. Então precisa de um banco de capacitores para se corrigir isso aqui. Você precisa dar reativo para o transformador. Certo? O fator de potência, após a correção, será próximo de 1, será 0,95. Né? O valor da potência aparente consumida é esse, ó, Z característica vezes ao quadrado de base. Tá? O valor do banco de capacitores será praticamente esse valor dessa potência aparente consumida. Não tem muito o que se fazer aqui, porque os valores são muito próximos. Ok? Então a gente já calcula esse I de base aqui. Ok? Corrente de base aqui do transformador, do banco de capacitores. Tá?
vai ser 150 mil dividido por raiz de 3. Vamos ampliar um pouquinho, ver se cabe. E de base aqui vai ser 150 mil, né? 150 kVA dividido por raiz de 3. Dividido por 13,8. Dividido ainda por 1000, né? E de base aqui dá 6,3 amperes. Okay. Para essa, nós simplesmente fizemos uma jogadinha aqui, nós substituímos o Z de base por pelas características e consideramos os valores de S de base e corrente de base e V de base. Isso não tem jeito de calcular, né? Chegamos com 6,3 amperes a corrente de base. Aí o valor do banco de capacitores é 110, que é impedância característica, né? Vezes o quadrado da corrente de base, 6,3 ao quadrado. Dá 4,4 kVAr. Mas para fins comerciais você não vai pedir um capacitor de 4,4 kVAr, você vai pedir um transformador de 5 kVAr. E vai ligar na baixa tensão, que é muito mais barato, tá? Se a baixa for de 220, vai ligar 5 kVAr trifásico em 220. Ok? Isso para corrigir o transformador à noite. E pode deixar ligado 24 horas, já corrige durante o dia também. Ok? Sem problema nenhum. Depois você corrige a carga com a leitura da concessionária, né? Concessionária da leitura. Então vamos ver essa jogadinha aqui, simplesmente isso. Z característica, a gente imaginou aqui, transformador à noite sendo passado por uma corrente de base, uma tensão de base, mas com essa impedância característica aqui. Isso aqui é uma hipótese para você poder calcular, né? Aí nós chegamos a esse valor aqui de base de 6,3 amperes. Com a impedância de característica de 110 ohms, nós chegamos ao valor do banco de 5 kVAr. Okay. Aquele negócio de colocar 10% da potência do transformador em banco de capacitores acaba sendo muito, hein? À noite acaba sendo muita coisa. Ok? Mas os ajustes aí são feitos mesmo pela conta da concessionária, tá? É ela que dá a palavra final. É isso aí.